No ar, mais um episódio do podcast Mineral. Aqui, o assunto é mineração. Olá, eu sou o Disney de Paula e junto com a minha colega Rafaela Padilha, estou aqui para trazer para vocês mais um conteúdo rico e informativo sobre o fascinante mundo da mineração. Aqui exploramos os segredos da terra, as inovações tecnológicas e as tendências que moldam a indústria mineral, para que você possa se manter atualizado e informado sobre o setor. Então prepare-se para mergulhar conosco numa jornada fascinante enquanto exploramos juntos o universo dos minerais. Olá pessoal, eu sou a Rafa Padilha e neste episódio vamos mergulhar no mundo da exploração em pequena escala de diamantes. Para enriquecer a nossa conversa, teremos a honra de contar com a presença de uma convidada muito especial. É a dona Moema Bessa Lucas, que já foi uma das maiores garimpeiras de diamante de Mato Grosso. Moradora da região sul do estado, mais precisamente de Guiratinga, ela tem uma vasta experiência e vai contar um pouco do seu conhecimento sobre o assunto aqui. Moema nos contará mais sobre a sua vida no garimpo, os desafios enfrentados pelos garimpeiros e a importância socioeconômica desta atividade para a região. Então, fique conosco que esse episódio será enriquecedor. E além das plataformas digitais, estamos também na Rádio Folha FM de Peixoto de Azevedo, 104,9, todos os sábados, das 7 às 8 da manhã. Contamos com o apoio da FECOMIN, que é a Federação das Cooperativas de Mineração do Estado de Mato Grosso, a Camisbra, Centro de Apoio da Mineração Sustentável, e também do Instituto Somos do Minério. E vamos começar com essa entrevista, perguntando para a nossa entrevistada como que ela entrou nesse mundo, o mundo da mineração, em especial mineração de diamante, garimpo de diamante. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está em todos os horários da mídia, na internet. Eu fui convidada, foi com muita honra, muito prazer, que o pessoal tiveram na minha cidade, nós fizemos um documentário. Um bate-papo, um documentário, e fui convidada, vim a Cuiabá, estou aqui presente para marcar uma presença e homenagear as mulheres que eu conheci antes de mim. Eu fui para o garimpo com Alberto Soares de Carvalho, conhecido como Betim. Eu tinha 19 anos. Isso foi na fase de 1983. Nós desmontamos um garimpo na região do Bandeira e demorou 2 anos desmontando o barranco para nós chegarmos a um cascalho, que já era um garimpo tocado há mais de 50 anos pelos antigos. Tem muita certidão, muito registro de sofrimento e de alegria que você via nas pedras, na pissarra, tudo cortado à mão, pissarra de mais de 40 metros de distância com 8 metros de profundidade, para dar o rebaixo ao serviço. Foi nesse garimpo a primeira vez que eu fui. E vizinhos, nós tínhamos Dona Morena, que eu homenageio ela, uma senhora batalhadora, teve 10 filhos, que ficava o outro lado do rio. A gente ficava numa margem e ela na outra, e tocava garimpo, draga, garimpeiros, tudo que eles, a família hoje ainda tem as terras até hoje lá, são vizinhos. Dona Morena foi muito batalhadora e ela também foi muito bem sucedida na família, junto com o garimpo. E teve a irmã dela, Dona Bolé e Dona Bainha, que todas elas têm apelido e todo mundo conhecia pelo apelido, que eram garimpeiras também. Então essa homenagem eu faço a elas. Conheci também a Dona Hilda, que ficava no mesmo rio, isso tudo era o Rio Bandeira, só que era acima de nós. A Dona Bainha e Dona Bolé abaixo, Dona Morena na frente. E eu chegando e Dona Hilda dos perigosos acima. Dos perigosos. Rafa, você já observou que o programa de hoje vai ser uma aula de história da pequena mineração no estado de Mato Grosso. Do jeito que a gente gosta. Do jeito que a gente gosta, né? É muito interessante que esse programa vai fechar o mês de março, que é o mês internacional das mulheres. Então é um prazer imenso
tê-la aqui e essa homenagem que a senhora faz a todas as mulheres garimpeiras, porque hoje em dia você não vê muito essa figura da mulher na mineração, né? E quando a senhora começou aos 19 anos, a senhora já tinha família, né? Conta pra gente isso. A história da sua família até chegar a Mato Grosso. A senhora não é guiratinguense, não é Mato Eu Grossense. não sou guiratinguense. Guiratinga tem um ditado, já teve tudo. Hoje, porque lá tinha aeroporto. Olha só. Para aviões mesmo, da de VASP, grande porte. de grande porte, da Olha. VASP, da VARG. Lá já teve a Riachuelo, a Pernambucana. Lá já teve tudo. Tô te falando que é uma aula de história. Hoje. Então, o que aconteceu? Meu pai veio de São Paulo, que era filho de espanhol, para Mato Grosso e foi para Guiratinga, na inauguração de uma loja. Lá ele conheceu minha mãe. Minha mãe casou, ela tinha 17 anos. E a empresa mandou ele depois para Londrina, no Paraná. E eu fui nascer lá em Londrina. Minha mãe casou, tudo no Mato Grosso e foi para Londrina. Morou lá 3 anos, 2 anos, 3 anos. Eu nasci em Londrina. Aí ele mudou para São Paulo. Lá nasceu meu irmão, José Antônio, Zé de Lucas. E de lá ele voltou para Mato Grosso. Aí ele ficou em Guiratinga. E a família do meu avô, esse já foi o casamento. A família do meu avô veio da Bahia. A família do meu sogro também veio da Bahia. Pra garimpar. Pra garimpar. Década de 40. De 40. Daqui, eu acho que são mais de 2.000 quilômetros para vir a pé, né? É longe. Mais de 6 meses. Mais de 6 meses. Nós temos Qual cidade da Bahia, a senhora lembra? Meu avô é de Xique-Xique. E meu sogro, eu lembro que um dia eu falei para ele: vô, diante de toda a história que o senhor tem, que eu conheço, o senhor não tem vontade de ir na Bahia? Porque Guiratinga tem um pessoal que faz excursão para Bom Jesus da Lapa, para passear. Ele falou assim: da Bahia eu vim e a miséria lá era grande. Muito grande. Olha só. Nunca mais ele voltou, nem meu avô e nem meu sogro, à Bahia. Você tá entendendo? Então são histórias. E todos. Meu avô morreu novo, ele morreu com 67 anos. Ele deu uma parada cardíaca e não teve jeito. Agora meu sogro não, meu sogro viveu bastante. E todos vieram para garimpar. Para garimpar. Aí depois que o garimpo judiou, aí eles foram para pecuária. Eles ficaram na pecuária. Meu avô ficou na pecuária. Eu lembro quando eu era criança, na casa do meu avô, Bar Hotel Bessa, ele tinha um motor a gasolina para bater água, para poder movimentar o cascalho. Eles garimpavam e dava muita minação. Aí eles compraram um motor a gasolina naquela época, né? E para fazer essa drenagem da água, porque os garimpeiros não aguentavam bater lata, então eles drenavam com esse motor. Foi a primeira vez que eu vi um motor, e a história que eu escutei foi essa, que era para isso. Mas meu avô não gostou do garimpo. Ele levou muito blefe, ele pegou diamante, os compradores, os capangueiros que vinham, ficavam hospedados no hotel dele. E os aviões saíam de Guiratinga para Vila Nova, para Estrela, para Pocantilado, para o Chibio, tinha determinados São garimpos. todos os distritos de Guiratinga. Distrito de Guiratinga. Aí faziam Caçununga, comunidades garimpeiras. Né? Comunidades garimpeiras. Eles faziam Tesouro, faziam a região de Caçununga, você tá entendendo? Isso, aviões de pequeno porte. De porte, certo? E eles ficavam hospedados lá no hotel. Tinha 2 hotéis, Bar Hotel Bessa e Hotel Oriental, que era de uma turca. Aí a cidade tinha movimento, tinha muito movimento. O garimpo moveu Guiratinga. Isso na década de 50, 60? 60, 65, até 80 e pouco. Depois que veio a fiscalização, aí o garimpo deu problema. Aí se cobrou legalização. Se cobrou legalização. E o que foi traumatizante mesmo foi o seguinte: é porque quando denunciaram, já em 89, 90, até o pessoal daqui de Juína tinha descido, o Dr. Bianca,
com 10 draga, 20 draga, todo mundo ia para os garimpos do Dr. Bianca, certo? Então agora você coloca 10 draga, 20 draga funcionando, a 7 homens cada draga, é muita gente trabalhando, é muita equipe, a equipe é grande. Aí a fiscalização chegou a Guiratinga, aí chegou o IBAMA e a Polícia Federal, e aí... Chegou fechando tudo. Fechando tudo, pondo cadeado em tudo... E prendendo gente. Mas já existia. Tirando as bombas injetoras dos maquinários, tudo. E falou: o garimpo agora tem que ter documento, tem que ter. E o pessoal nunca, nenhum garimpo em Guiratinga era legalizado. E na região do Caçununga, eu conheci, porque ficava hospedado e tinha propriedade em Caçununga, a dona Mariana. Ela tinha uma filha que ela casou e conheceu o mundo inteiro, e ela trabalhava na Varig, na VASP. Então todo ano ela tinha um brinde para ir a qualquer país. E a área dela era toda requerido subsolo. Então era na região já do Caçununga. Mas ela ficava, quando vinha do Rio de Janeiro, ela ficava hospedada na casa da minha avó. Tinha garagem, que tinha a picape, ela tinha uma picape que levava ela até o Caçununga. Ela fez mutirão na fazenda dela, com garimpeiro, com pecuarista, com tudo, para fazer uma pista de avião. E foi feito a pista de avião na fazenda dela. Eu era menina, isso eu devia ter uns 10, 11 anos. Então essas histórias não foi que me contaram, eu vi. Vivenciei, certo? Admirei. Que, no entanto, na minha família, a única garimpeira sou eu. Nenhum dos meus irmãos, nenhum dos meus parentes, nenhum dos meus conhecidos são garimpeiros. Ficou eu. Hoje eu garimpo. Eu sei que é com mais dificuldade, porque antigamente a gente garimpava em monchão, em canoão. Hoje não. Hoje a gente só garimpa aonde é legalizado. Onde a cooperativa de Guiratinga requereu o subsolo, e o subsolo que eles requereram foi o canal do rio. Todo o canal do rio de determinada área, um marco que eles tirem GPS até a Barra do Bandeira e um pedaço do Garça, foi requerido por essa cooperativa. Hoje a gente trabalha de balsa dentro do canal do rio. Mas tudo legalizado? Tudo legalizado, tudo documentado. Você tá entendendo? A vistoria vai lá quando a gente tira o ponto do GPS, manda para eles aonde que a gente está. Eles, no caso, a SEMA. A SEMA. Certo. Aí a gente, tal época vão vir, porque o garimpo de balsa é diferente do garimpo que nós tocávamos. O garimpo de balsa é o seguinte: você tem que esperar o rio esvaziar, secar, diminuir a água. Tem um período do ano que você fica parado. Começou, são imensas, então não tem como você ficar com material dentro, corre muito risco. Agora, quando chega o verão para nós, homens, e aí você toca o garimpo. E a minha função hoje não é bem garimpar, administrar. E a minha função hoje não é bem garimpar, administrar. Gestora da área. Sou a gestora da área. Mas a senhora começou, no começo era garimpava. Peraí, a gente falou da história do seu avô. Seu avô veio da Bahia a pé, andou quase 2 mil... No começo era garimpava. Peraí, a gente falou da história do seu avô. Seu avô veio da Bahia a pé, andou quase 2.000 km, chegou até Guiratinga, não gostou do garimpo, montou um hotel. Montou. O seu pai foi garimpeiro? Não. Meu pai veio de São Paulo. Seu pai era vendedor da Pernambucanas. Era o gerente da loja. Certo? Então certo. foi gente, e Guiratinga teve muito isso. O Banco do Brasil, a maioria dos funcionários do Banco do Brasil vinha de fora. Então casou com as filhas da terra dos guiratinguenses que nasceram em Guiratinga, certo? E foram embora. E hoje tem muitas. Essa dona Morena mesmo, ela casou com as filhas dela com o pessoal de banco, disso, que foram embora e voltaram. A terra ficou lá.
Então... Mas e a senhora, dona Manuela? Como que a senhora decidiu ir pro garimpo? Meter a mão na massa, buscar... Não tinha pai, não tinha avô. Quer dizer, de onde que veio essa vontade de garimpar? Veio porque eu conheci o Betim. O Betim já era garimpeiro. A família dele tinha draga, tinha as terras. E quando eu conheci o Betim, eu já estava com um filho, que é o Noelmo. Tive a Marisa, aí nós fomos para o Bandeira. Então foi através do Betim. E ele já tocava garimpo no Ribeirão das Velhas, que é município de Itiquira e Alto Garça. Entre Itiquira e Alto Garça tinha esse local que chamava Ribeirão das Velhas. Depois ele veio de lá, eu tive a Marisa. Ele tentou tocar o garimpo lá na fazenda do pai dele, não deu certo. Aí ele foi para o Alto Coité. Que é em Poxorel, distrito de Poxorel. Aí eu fui para lá, para conhecer o Alto Coité, depois que ele estava instalado. Lá era coisa pesada. Bamburrava. Foi a coisa mais pesada que eu vi, de gente. Gente, polícia era o que mais tinha. Você passava no Poxorel, menino não tinha medo de amanhecer num boteco lá, matar e ir embora e ficar, não. Aí eu cheguei lá... Até a faca que eu tava com as duas crianças, de cortar, de descascar laranja, eles queriam tomar, que não podia entrar com arma nenhuma. Eu falei, mas eu tenho os meus filhos, eu quero a faca de serrilha. Não, isso é arma. Eu falei, não é arma. Se eu não tivesse filho, se eu tivesse armada, mas não é. E com ele, tudo, fez vistoria na caminhonete, nos garimpeiros, e tudo para você passar. E isso era quase que de 15 em 15 dias tinha que passar por essa vistoria. Porque nós íamos pro garimpo, lá ficava lá 15 dias, no Alto Coité. Pegamos bastante de diamante lá no Alto Coité. A senhora não contou de um personagem, seu marido acompanhava tudo. Ele tava em tudo. Era a senhora, o marido e os dois filhos. E os dois filhos. E aí nós levamos a turma de garimpeiro de Guiratinga para o Coité, porque era uma região que ele nunca tinha ido. Ele só ouvia falar. E tinha outros garimpeiros que tocavam garimpo de Guiratinga lá. Então, aí foi a primeira vez que eu saí de Guiratinga para ir a algum garimpo fora, foi lá em Alto Coité. Daí não saiu mais. Aí depois voltamos, pegamos, porque tudo isso tinha data, tinha época. No verão nós vamos para tal lugar, então nós saímos e fomos. Aí depois, e ele tocava o garimpo e eu tava de acompanhante, até então eu nunca tinha entrado no garimpo em si. Aí ele foi pro Mosquito, ele foi pra Taboca, ele foi pro Alto Bandeira, ele garimpava essas regiões tudo. Era só a menina falar assim, e todo mundo ensina, um garimpo é bom. A gente chegava lá, dava um brefe, não pegava diamante. Ninguém ensina garimpo ruim. Todo garimpo que ensina, ele é bom. Bom. E tinha vez que a gente levava uns brefes, que eu vou te contar, que só Deus pra ter dó. Porque nós não tinha outra fonte de renda, nós não éramos pecuaristas, nós éramos garimpeiros. Nós não tínhamos outra fonte de renda. Ou o garimpo dava, ou minha sogra fazia a cesta básica para nós escondido, do meu sogro, para nos sustentar. Que ele não aceitava vocês garimpar. Não, ele não gostava de garimpo. Aí nós fomos pro garimpo, que chama Canoão, lá no Bandeira. Aí lá eu me enraizei, entrei dentro junto com todo mundo. Foi garimpar eu fui garimpar, eu fui de cozinheira. Não ganhava a porcentagem, que ele não me pagava, não. Ele falava assim, a minha porcentagem, ele falava assim, eles precisam mais do que nós. Eu falava, mas eu tô trabalhando. E eu queria a minha comissão. Era justo, né? Era justo, porque o que é o garimpo? O garimpo é o seguinte, o dono da draga, o dono do garimpo em si... Porque se você vai para as terras dos outros, você tem que pagar renda. 10% do que você produzir, você tem que pagar. E os garimpeiros ganham 35% do que produzir. E você sustenta a cozinha, o maquinário e o combustível. As despesas eram tudo por sua conta. Você fazia uma equipe que ninguém trabalhava para ninguém. Aquilo é uma sociedade. É uma sociedade. Sistema de cooperativa. É uma sociedade dentro. Você tem que confiar, você tem que tudo. Até hoje é assim, né? Você tá entendendo? É uma participação em grupo. Então, assim nós fazíamos. Queria a minha parte. Eu queria a minha parte, porque
Todo mundo ganhava a sua parte e o garimpo nos abençoou nessa época. Deu diamante. Aí quando você vê muito dinheiro na mão de todo mundo, eu sei, né? E ele falava assim, não, mas nós é dono de X%. Eu falei, tira as despesas, sobra quanto? Aí você fica com tudo e eu fico com nada. Ainda tem que cozinhar e cuidar das crianças, né? Tá. Oh, que injustiça. Aí meu sogro era contra, mas de quando nós conseguimos produzir o garimpo, porque ele tocou esse garimpo, só que manualmente, tudo na lata, na pá, na enxada. Ele fazia a turma de 5, 6 homens, parente dele que ia visitar ele lá do Paraná pra lá, e com o Raimundo Valadares, que era um garimpeiro muito antigo também na região. Ele ia lá e fazia o catriado e fazia tudo funcionar, certo? Na mão. E nós não, nós caçamos jeito de... O primeiro garimpo... Evoluir. O primeiro garimpo que nós fizemos, nós tocamos e o que aconteceu? Ele era um garimpo enterrado e nós não limpamos o rebaixo. E meu sogro falava que nós não tirávamos. E aí o Betinho, com muita engenhoca, nós tínhamos um tanque de reservatório de água que nós desmontamos o garimpo em 2 anos. Aí no 3º ano nós deixamos o tanque cheio de água. Depois da Semana Santa a gente descia para o garimpo. Tem alguns chiando. Rafa. Não tô encostando nele. Aqui no, aí, ó. Aí, não deu. Aí. 3, 2, 1. Continua. Aí ele astuciou que nós deixávamos o tanque cheio, arrumava a turma e nós íamos tocar o garimpo de retorno. Nós não estávamos degradando, nós desmontamos, mas nós ia fazer o sistema lá dentro de retorno. Retorno é recomposição da área. Tirar a areia, depois tirar o material, fazer a água circular. A água circular no garimpo dela. Porque nós não tínhamos água. Então... Ela não precisava do rio correndo para passar dentro do garimpo dela. Ela usava um reservatório. O reservatório. Exatamente. Aí fazia a água circular e trabalhar com o material. Aí os garimpeiros... E era tudo areia lavada. Como é que vocês, os antigos, usavam bica de coqueiro, bica de madeira? Como que vocês vão usar essa distância para vocês trazerem a água de retorno? Nós fomos lá e falamos pro seu Inocêncio Teixeira, nós queremos um rolo de plástico. E naquela época não existia o plástico preto. Era aqueles plásticos que forrava a mesa, aqueles transparentes. Aí nós compramos o rolo. Esse seu Inocêncio que tinha a loja, ele era um capangueiro, ele era comprador de diamante e era compadre do meu sogro. Falou, o Alberto e a Moema ficou doido. Ficou doido. Ele falou, por quê, compadre? E nós compramos fiado. Nós não tínhamos dinheiro, não. Mas isso quantos rolos de plástico vocês compraram? 2 rolos. 2 rolos de plástico nós compramos. Quantos metros, mais ou menos? Era tipo 100 metros cada rolo. 200 metros. 200 metros, que era para a água retornar e nós fazer a coisa girar. Aí, meu sogro, aí ele falou, compadre, mas você não fala nada pra ninguém. Mas vamos ver se eles vão dar conta. E nós éramos novos. Eu tava com 19, 20 anos. E ele também tava com 30, 31 anos. E nós fomos, e nós conseguimos fazer o retorno do garimpo. Vocês forraram o chão? Fizemos o rego, forramos o rego e punha a pedra e areia por cima do plástico para não correr. E as emendas nós fazíamos certinho, tudo num sentido para não dar vazamento. Olha só. E aí a água chegava. Nós não tínhamos mangote, nós não tínhamos cano, nós não tínhamos nada. Então era a astúcia que nós tínhamos e tivemos e funcionou. Aí quando funcionou, nós pegamos, a primeira partida foi 23 quilates de diamante. Uau! Aí nós tocamos, viramos a chave. Aí, mas antes disso, meu sogro chamou eu e virou pra mim e falou, ele tinha um armazém em Guiratinga, ele virou e falou pra mim bem assim, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. O Alberto é doido. Você é mais doida do que ele.
Ai, vô, por quê? Isso eu já era mãe de 2 meninos. Uma menina e um menino. Eu falei, mas por quê, vô? Aí ele falou, por quê? Porque você viaja na loucura dele. Vocês foram lá, compraram o plástico, não pagou. Vocês vão pagar com o quê? Eu falei, nós vamos trabalhar e pagar. Vamos, o senhor vai ver. Pois é. Olha a determinação, né? O senhor vai ver. E ficou a conversa. Cheguei lá em casa e falei, ó, seu Inocêncio abriu a boca pro seu pai. Velho fofoqueira. Fofoqueiro, rapaz. Ele falou que você é doido. Mas eu sou mais doida do que você porque eu tô te acompanhando. Doido. Aí, Companheira. aí ele ficou quieto. E nós fomos. Nós conseguimos. Ele fez questão de vender o diamante pro seu Inocêncio, que era o capagueiro e dono da loja. E lá mesmo ele tirou o dinheiro do plástico e pagou. Olha só. Porque pra ele era Questão de honra. uma questão de honra. Você tá Mas entendendo? o seu sogro, ele era contrário a essa atividade porque ele teve uma experiência ruim, né? Não era por maldade. Não né? era Assim, por maldade. Ele desejava o melhor pro Ele filho, queria, pros ele netos. queria que o filho dele e o Betinho nunca montou num cavalo nem por emergência. Ele Eu não fazia gosto da atividade, tudo não a adianta. pé. Tudo a pé, ele fazia tudo a pé. Ele andava, se fosse necessário, da fazenda, que é 20 quilômetros da rua, a pé, mas não montava num cavalo. De jeito nenhum. E meu sogro já tinha um início da pecuária. E ele era filho único. A minha cunhada, de homem, né? Aí tinha a minha cunhada. A minha cunhada fez o concurso do Banco da Amazônia, passou, pronto, estava sossegada. Tranquilo. Ele queria o sucessor. Ele queria o sucessor na pecuária, não era nem garimpo. Não teve, É. não teve. Ó, só a senhora teve quantos filhos além desses dois? Teve mais filhos? Tive mais um. Tive o caçula, que é o Josué. E esses 3 filhos da senhora, algum enveredador? Todos eles viveram o que era uma catra, o que era garimpo, o que era jogar pedra. Todos eles viveram. Mas Alguém seguiram os virou caminhos. garimpeiro? Nenhum. O que eles fazem hoje? A minha filha fez direito, aí ela foi fazer proficiência em Barcelona, ficou 2 anos em Barcelona, fez proficiência lá, em inglês e espanhol. Aí ela voltou pro Brasil e eu falava assim, mãe, o meu sonho é você ser promotora. Aí ela falava assim, não vou lá, não vou nem na área civil e nem na área crime, não quero, não é isso que eu quero pra mim, mãe. Aí eu falei, então pra que você fez direito? Mas se você não vai seguir carreira em nada, fazer um concurso, nada, não mãe, não é isso que eu quero não. Ela chegou no Brasil e aí ela ficou em São Paulo. Ela já estava com o companheiro dela, que é o Rafael, e eles arrumaram um emprego. E aí ela foi para um escritório e ele foi trabalhar na editora Abril. E ela pegou e fez a inscrição dela no Mackenzie e fez Ciências Contábeis. Aí ela já foi para a editora Saraiva. Aí tinha uma empresa e ela foi para essa empresa para a Alemanha. Era de 2 em 2 meses ela ia. Ela já fez direito tributário, né? E aí ela foi trabalhar de tributarista para essa empresa. Graças a Deus deu certo. Aí veio a pandemia, aí ela ficou 1 ano e pouco, 1 ano e meio sem circular. Agora que voltou a atividade, então é assim, ela fica 1 mês lá, 2 meses aqui, 1 mês lá, 2 meses aqui. E os outros filhos? E os outros? E os outros filhos, ficou o Noelmo. O Noelmo veio para Cuiabá, Rondonópolis, fez o FMT aqui, e ele fez o FMT, ele fez física. Aí a menina falava bem assim, ele é doido. Aí tinha outro que falava... Se fosse química, eu poderia ter ajudado no garimpo. Física. Mas Aí física, por causa da mãe que fez o rebaixo lá e tal. Um dia eu virei e falei assim, mas meu filho, pra que você tá fazendo física? Eu ainda não entendi. Ele virou e falou bem assim, porque eu vou construir uma bomba. Vou colocar ela lá no Vale Rico e ela vai explodir isso aqui tudinho. Aí eu falei, mas gente, Seu sogro é vivo? É. Ele ia falar, a senhora é doida. Meu filho é doido, a senhora é mais doida, mas meu neto... Meu neto ganhou.
Meu neto fez PhD, loucura. E eles conheceram, meu sogro morreu, ele já tinha até os filhos dele. Aí, o que aconteceu? Ele veio pra cá. Aí tinha gente que falava assim, gastar esse tempo todinho numa faculdade pra ser professor. Eu falei, eu nunca falei nada pra eles serem nada na vida. Eles tinham muito mais estudo do que eu. Então, eles seguiram a vida deles. Tem mais um filho aí que a senhora não falou. Tem o caçula. Esse foi pra Bauru, quando eu fui na colação de grau da Marisa em Londrina, ele foi. Aí a Marisa mudou pra Bauru e ele foi. Aí ele falou, vou ficar aqui, vou estudar. Eu falei, vai mesmo? Vou fazer veterinária. A senhora paga a faculdade? Eu falei, paga. Se você passar, eu pago. Foi ele e a namorada. Ficaram lá 4 anos. A mulher terminou o namoro, ele terminou o namoro, todos os dois jogaram no ralo, nenhum terminou a faculdade, voltaram pra Guiratinga, os dois. Tá morando em Guiratinga? Não. Voltaram ao namoro, pelo menos? Não. Vixe, mas... Ela pra um lado e ele pro outro. Mas ele aí, tá fazendo o que hoje? Precisa de um sucessor pra fazenda do sogro. Pois Quem é o sucessor? Peraí, quero ver o que o outro... Aí Tô hoje, curioso pra saber o que o outro tá fazendo. Hoje ele casou, ele tem a mulher dele, tem uma filha que chama Rebeca. A netinha. A neta. E aí a sogra também tem um pedaço de terra lá na vizinhança, que não é área de garimpo. E de 2014 até 2020, ele ficou com a gente. Aí teve a menina já tem 3 anos, né? Vai fazer 4 agora em julho. Então aí a sogra dele tem um sítio, umas terras ali no Vale Rico. Esse cuida do sítio. Ele cuida, mas a mulher e a sogra. Já pegou a descendência do avô. Do avô. Do avô. E quem cuidou das terras do avô, afinal? Eu e o Betinho. Hoje nós dois estamos lá. Olha, agora o interessante, dona Moema. E o Betinho cuida. Cuida da pecuária e cuida do garimpo. Cuida do garimpo, porque é tudo numa terra só. O interessante é que toda essa criação, a educação, o dinheiro saiu do garimpo. Tudo. A senhora bamburrou lá e... Eu ia falar isso. A senhora é um exemplo do garimpo bem sucedido. Ela é exemplo de mulher, é exemplo de mãe, é exemplo de hoje em dia, de uma pessoa que está buscando o melhor para a atividade também, que a gente vai falar um pouco mais na frente. Mas a história da Dona Moema, que eu falei desde o começo do nosso podcast, é uma história que a gente ia prender a atenção de quem está nos vendo e nos ouvindo. Tem muita coisa para falar ainda. E eu não consigo ficar com histórias não conclusas. O seu filho do meio virou professor, afinal? Não. Meu filho hoje, igual eu relatei no meu depoimento lá, meu desabafo, o meu filho veio para Cuiabá, ficou em Cuiabá. Ele conheceu a mulher dele, tem 2 filhos. A mais velha está com 9 anos, que é a Luísa, e o caçula é o Vitor, está com 6 anos. E ele hoje montou a escola Mentes Criativa, tem uns 4, 5 anos que ele montou a escola. Tá fazendo jabá no nosso podcast. É igual eu falei, eu não tô fazendo propaganda, mas é o que ele montou. Mentes Criativas. Mentes Criativas. E a mulher dele foi funcionária da Fundação Bradesco uns 10 anos. E aí, como eles montaram a escola, e agora eles estão os dois juntos, a família, dando sequência aí, torcendo para ser bem sucedido, você tá entendendo? No subconsciente das pessoas que não conhecem o garimpo, acha que o garimpeiro tem uma família desestruturada, e a gente tá vendo que não, né? O pai e a mãe sempre querem os melhores pros filhos, e ela conseguiu, juntamente com o esposo, encaminhar todo mundo para uma profissão. Os filhos criados dentro do garimpo. Dentro do garimpo. É o que eu falo, tem hora que eu chego lá nervosa, estressada, preocupada, aí o Betinho fala, calma, nós só temos que agradecer. Amém. Você tá entendendo? Só temos que agradecer, que Deus nos iluminou, tá tudo beleza, foi tudo maravilhoso, estão tudo adultos, com os filhos, que são nossos netos. Quantos netinhos? 3. A sua filha não teve filho? Não, ela falou que vai criar sobrinho. Adoro. Aí eu tenho outra história do garimpo. O garimpo nos abençoou de um tanto, que tem gente que chega e fala bem assim, tudo que o garimpo dá num ano, no outro ele toma. E eu ficava indignada com aquilo. Muito preocupada. Ai, todos os antigos diziam isso. E eu olhava lá, não via ninguém bem sucedido.
Ah, mas por quê? Aí eu peguei, mais o Betinho, nós fomos pro garimpo, pegamos diamante, nós compramos um gado, pusemos nas terras do sogro. Aí passou 2 anos, 3 anos tendo que desmontar e nós foi comendo o gado. E garimpava em outros lugares, mas não estava produzindo. E compramos gado e acabou o gado. Brefou. Teve época que posto de combustível não dava 1 litro de óleo diesel para nós. Não dava. De jeito, não ajeitava, não adiantava. Esse seu Inocêncio não, esse seu Inocêncio era um capangueiro, mas na hora que você tava com a corda no pescoço mesmo, você batia na porta dele e ele ajudava. Seu Inocêncio, a situação tá assim, o ano que vem nós vamos tocar o garimpo. Ele contava pra todo mundo depois, mas ele ajudava. Mas ele ajudava. Seu Inocêncio. Mas ele ajudava. E aí, teve vários anos que isso aconteceu. Sem crédito. Sem crédito. Quando, num blefe daqueles lascados mesmo. Você não sabia mais o que isso ia fazer. Aí, quando o garimpo começou a dar de novo, produzir, nós compramos terra. Pessoa lá na frente investiu. Vamos comprar terra. Aí compramos. Educação financeira. Eu ia falar isso. Anotei aqui pra... Compramos. Sair na frente. Exatamente. Compramos uma fazenda que foi uma história. O Betinho tinha subido lá nessas terras lá para comprar um gado, umas novilhas, que o cara queria vender. Chegou lá em cima, ele ficou apaixonado na fazenda. Ele desceu, olhou o gado, mas meu irmão olhou o gado e eu fui lá para poder ver o gado e marcar. Que o cara ia descer o gado e deixar num lugar que a gente embarcava. Porque quem gostava mais de pecuária era eu. E aí, quando nós chegamos lá, que eu olhei o gado, eu falei, esse gado não me serve. De jeito nenhum. Tá só o refugo aqui, não tem cabeceira esse gado. Não quero não. Aí na estrada que nós estávamos dentro do carro com o homem, aí o Betinho falou, uai, mas não foi esse gado que eu olhei lá em cima? Ele falou, não, aquele gado que você olhou lá eu mandei pro frigorífico. O gado que eu tenho para vender para vocês é esse daí. Ele falou, uai, por que você não mandou o refugo e ficou, e a cabeceira a gente ficava? Porque eu não sabia, então eu já acabei. Aí o Betinho falou, não, tem problema, gado tem muito, a gente vai adquirir outros. Tá bom. Aí o Betinho falou, eu gostei muito da sua fazenda. Muito, muito mesmo. Lá parece que você tá no céu. Muito bonito. Ele falou, eu te vendo. E ele vendeu. Te dou 2 anos para você pagar. Olha, nós fomos pro garimpo, trabalhamos, demos a entrada. E naquela época a inflação, nós compramos a fazenda. Olha que benção. Compramos a fazenda e ficou. E todo mundo falava, vocês é doido, viu? Lá o menino só vai com a fazenda. Era fácil? Não, não era. Foi aí que com a fazenda. Era fácil? Não, não era. Foi aí que eu conheci o pessoal da Metamate. Aí, andando, eles estavam na região, aí, andando, eles estavam na região, regularizando e documentando a área de calcário do seu Ailton Machado. E aí, nós também queríamos ter calcário nas terras, né? Todo mundo queria ter um minério sem ser. Aí nós levamos, mandaram para nós lá, fazer uma visita para nós, fazer um rasteio, tudo. Eu tenho um cunhado. Fizeram geofísica na sua terra? Não, geoperna mesmo. Aí peguei, coloquei dentro da caminhonete, eu e meu cunhado, né? Meu cunhado e o Gersino, da Metamate. E nós fomos, subimos a serra, descemos, chegamos lá, mostrando tudo pro Gersino. E o Gersino falou, ah, não, aqui não tem, essa água é maravilhosa, essa água é deliciosa. Ele achou lá grafite, achou não sei o quê. Aí, nós andando lá, no subir a serra e fomos descer outra serra. Aquele dia nós tinha feito até farofa, arroz com galinha, e descemos a serra. Matula. Descemos a serra, eu, Gersino, meu cunhado e mais um rapaz. Descemos, para mostrar pro Gersino o que é que nós podíamos achar lá naquele local. E nós fomos descendo. Era 1.200 metros. Ele bateu tudinho no GPS, tudo. Ele falou assim, meu sonho
eu realizei. Era conhecer um lugar desse. Andamos lá dentro tudo, subimos, quase morremos para subir. Subimos. Aí chegou lá em cima, ele falou, não, minério lá não tem não, mas que é uma beleza, tem. Era maravilhoso. Eu falei, ninguém vive de maravilha. Aí o menino, o Betinho já tinha ido lá um dia, que tinha uns antigos, muito porreta mesmo, que esses antigos eram dono dessa área de terra e plantaram e fizeram um bananal. E eles tiravam tudo no lombo do burro. Nós chegamos a ver vestido do bananal. Que um dia ele estava subindo com a carga de burro e um escorregou, tchau. De tão íngreme era. E aí o Gersino foi, desceu e subiu com a gente. E nós chegamos lá em cima, refrescamos, almoçamos. Ele falou, foi 2 sonhos que eu tenho na vida. Era ganhar na loteria e descer num cânion desse. Um eu realizei, eu falei, o próximo Deus vai te dar. Mas ele não ganhou, não. Na loteria, não. Porque se ele tivesse ganhado, eu sabia. E aí nós subimos, almoçamos. Aí eu falei, Gersino, eu não sei que é o minério que vocês estão procurando aqui. Aí ele virou e falou bem assim, forma do calcário. A forma do calcário... Aí ele foi dar aula de geologia para mim. Forma do calcário é a pedra Pontes. Eu falei, não, nós estamos numa área errada. Se vocês tivessem me falado, eu já sabia onde que tem. Aí o João Luiz falou, aonde? Eu falei, lá na Santana, que é uma outra área de terra que nós adquirimos. Aí ele virou e falou bem assim, lá na Santana, ele virou e falou assim, a água, eu falei, é salobra. Ele falou, é salgada. Eu falei, lá tem desse jeitinho. Hoje não vai ter jeito de nós irmos lá. Isso era no sábado. Amanhã de manhã nós estamos cedinho, arruma e nós vamos lá. Eu falei, eu levo vocês. E assim nós fizemos. E nós descemos, no que nós vem, volta para ir onde estava o carro. Aí eu falei, Gersino, que pedra que é essa aqui? Aqui tem essa pedra para dar, vender e emprestar. Aí ele olhou e falou, esse é o manganês. Manganês. Falei, manganês? É. Aí nós fomos fazer pesquisa. Nós fomos fazer sondagem. Nós fomos ver o que era o manganês, que nós não sabíamos o que era nada, não. Nós, guiratinguenses, o Gersino já sabia. Aí... Guiratinguense só sabia trabalhar. Só trabalhar. Aí... Foi o Leles, que fez o requerimento do subsolo. Aí foi a doutora Letícia, que fez a parte ambiental. Aí foi o pessoal para ensinar como é que era para escavar, como é que era para fazer. Nós fizemos as pesquisas, fomos tudo legalizadinho, tudo arrumadinho. Conheci a Sheila, foi nessa época. Sheila Kleiner. Que ela estava fazendo estágio dentro da SEMA já. Aí foi que eu fui conhecendo o pessoal e deu certo, foi aprovado. Aí a menina falava assim, agora tá. Aí veio o pessoal. Então a senhora também explorou o manganês e o calcário? Não, nós não achou calcário. Até então, nada funcionou no calcário, só o manganês. Aí nós fizemos tudo os requerimentos. Aí o Gersino foi lá na terra que eu falei, tem o calcário. Mas é igual ele falou, não tem volume. Nós fizemos sondagem, nós fizemos requerimento, nós fizemos tudo, mas não tinha volume. Aí ficou quieto. Tá lá o calcário, as formas, tudo tá lá. E as terras ainda continuam sendo nossas. Mas não tinha volume, quantidade de calcário. E o manganês, como que foi essa exploração? O manganês não foi uma exploração. Aí nós conhecemos alguém, Isalino, esse exalou também. Aí ele veio de Minas, que ele já conhecia o que era manganês lá. Aí que nós falávamos assim, mas o que é? A liga do ferro, para fazer o aço. Exatamente. E aí foi que, certo? Aí eu andei, aquele Guiratinga, região, município de Guiratinga e Tesouro, que se você falar assim, essa pedra, eu falei, é de tal lugar. Essa pedra é de tal lugar. Virou uma geóloga. Aí fui convidada para poder fazer. Mas aí, falei, não, eu tenho 3 filhos, tem menina aqui, tem garimpo, tem tudo. Tudo que eu tenho tá aqui. Aí, graças a Deus, o pessoal da Ferlig foi lá, avaliou, negociou
nós vendemos. Por A quê? área. A área. Nós não tínhamos estrutura e condições. E o município precisava, ia ganhar com aquilo. E aí nós passamos para frente. Aí foi a época que os meninos cresceram, foram estudar. A senhora se Então, considera daí. bem uma pessoa satisfeita, uma pessoa bem Sucedida. nessa área da mineração? Acho que sim. Muito, muito. Acho não, tenho certeza. Certeza absoluta que se tinha uma coisa que foi prometida para nós, Deus nos deu. Diante do garimpo, Uma terra abençoada. a terra abençoada, Com o minério que era o que vocês queriam. o minério, trabalhar, vencer. Aí o pessoal de Guiratinga falava, com dor de cotovelo, falava. As pedras deu para eles, eles compraram lá, foi pedra que deu para eles, tudo era pedra, tudo. Bênção de Bênção Deus. de Deus. Verdade. Mas toda a vida nós tivemos, tanto eu quanto o Betinho, ele muito mais, um respeito pela humanidade, pelo ser humano. Graças a Deus. Porque a gente tem que ter a humildade, a honestidade e a fé. Eu acredito muito nisso. E ele também. Então Deus nos abençoou, sim. Certo? E a senhora trabalhou também, não esperou que a pedra viesse até Viesse. você. A senhora foi explorar a pedra. Um dia, uma pessoa chegou para mim e falou bem assim: mas vocês tiraram isso tudo das terras do meu avô? Falei, faz o mesmo. Eu até te ensino em que lugar que tá. Mas vai lá e faz. Porque não é dizer porque que as coisas vêm, mas vêm com um trabalho. Verdade. Porque se não tiver o trabalho, não vai aparecer. Certo? E o Betinho acredita até hoje que ele vai pegar ainda a pedra para encerrar tudo. Olha só Porque isso. o garimpeiro, antes de tudo, é um sonhador. Eu ia falar isso. Mas Certo? eu tenho Então, uma dúvida aqui que a senhora me deixou. A senhora começou a acompanhar o Betinho, que é seu marido, desde cedo na exploração, que ele tinha o sonho de explorar. Ele não tinha vocação nenhuma para agricultura, Pra pecuária. para pecuária. Pecuária. Mas a senhora também foi cuidar do Betinho, né? Porque nessa área de garimpo Ela foi pra cuidar do Betinho, o Betinho não foi desvia. pra cuidar do Betinho. Falou o quê? É. Daqui a pouco ele ganha tudo, perde tudo esse dinheiro aí. Não, mas aí, e como você começou também a administrar o negócio? Porque era o seguinte, precisa ir na cidade. Eu não sabia dirigir quando eu fui. E toda vez que eu queria, que a gente vinha pra cidade, eu falava assim, ensina eu a dirigir. Ele falava, na volta. Aí... E ele é 10 anos mais velho que a senhora. Mais velho. Na volta eu vinha, já tava com pressa porque tava atrasado. Na ida tava com pressa pra chegar na cidade. Eu nunca aprendia. E ele não me ensinava. Uma vez ele me ensinou dentro da rua, na cidade lá. E aí ele falou, não, você não dá conta não. Pronto, tomou. Ele tinha uma C10. Que depois nós adquirimos outra C10. Porque era um carro de transporte que tinha tudo e dava certo na nossa região. E aí eu fui aprender a dirigir numa Brasília, que a minha cunhada mudou de Barra do Garças, do Banco da Amazônia, para Belo Horizonte com os filhos. E aí eu fui, a Brasília ficou lá dentro, e eu querendo a Brasília. Aí ele pegou e comprou a Brasília para mim. Eu falei, não, eu vou aprender a dirigir. Ele chegava, por exemplo, ele estava lá pro garimpo, eu estava na cidade já com as crianças estudando, ele chegava na sexta-feira ou no sábado, eu tirava a Brasília empurrando. Ou eu pedia alguém para tirar o carro para mim para fora, porque quando ele chegasse ele ia guardar. Aí um dia meu sogro bateu a mão no portão e falou, você entra no carro. Eu vou bater, não tem problema, mas que de hoje em diante você só entra nesse carro se você sair com ele de ré, não sabia dar ré. Você já pra frente. Aí, Só de primeira. aí com a força e a opinião dele, eu entrei no carro e dei conta de dar ré. Aquilo você soa, você gela, você faz tudo. Aí depois que eu aprendi a tirar o carro e colocar, pronto. Ninguém nem segurou mais você em casa. Não, e nem no Guiratinga. Tudo que tinha que comprar era Rondonópolis. De Guiratinga pro mundo. Aí, um dia, sua inocência tava numa caminhonete, gabine dupla. Não sei nem, F1000. Na gabine dupla, indo pro Rondonópolis. E eu na Brasilinha pra ir lá pegar uma peça.
Eu fui na Brasilinha e passei por ele chegou e falou assim, mas Betinha, aquela mulher sua não corre não, ela voa. Ela passa meu carro. Aí aprendi. De Brasília. Mas a senhora não respondeu, que a senhora... Existe esse estigma do garimpeiro, como é uma população flutuante, eles vão para os lugares para explorar, geralmente desacompanhado de familiares, e existe muita prostituição, bar e outras coisas. Não, no garimpo em si, eu vou contar e relatar o seguinte, todo o garimpo que nós tocamos, nunca foi mulher para o garimpo, a não ser eu. Ela dentro do garimpo. Botava ordem. Dentro do garimpo, nunca. Agora, Nas currutelas. chegava na cidade, aí menino torrava e fazia o que quisesse. E na época que tocava garimpo, eu com 20, 24 anos, 25 anos, o Betinho não bebia. Ele já tinha bebido e parou de beber. Eu bebia. Na época, eu levava chivas. Uau, isso que eu levava Ballantine, você tá entendendo? Pra dentro do garimpo. Nós não tinha energia, nós não tinha luz, nós não tinha nada. Os garimpeiros lá que trabalhavam com a senhora tomavam chivas e Ballantines. Não, cada qual comprava a sua. Ah, tá. Tinha garimpeiro lá que tinha revólver, soltava tiro, tinha outros que comprava foguete, levava caixa de foguete, soltava tiro. Cada um se divertia do seu jeito. E isso era de um lado e do outro, do rio. Porque a Dona Morena, mas os garimpeiros dela, também produzia e pegava diamante naquela época. Então o menino dava um tiro aqui, o outro respondia lá, que o trem lá também tava bom. Então essa foi a coisa do garimpo. Você tá entendendo? Essa foi as emoções. Vivida, presenciada mesmo. A senhora falou da dificuldade de chegar no garimpo e que a C10 tinha que ter mais um... Tem. Por exemplo, tinha os atoleiros, tinha os arião. Então a gente já tinha um pá de corrente, tudo isso se aprende, um pá de corrente para traçar, para ela não patinar, para ela não ficar, e principalmente quando você andava sozinha de caminhonete, você tá entendendo? Você já tinha que aprender isso tudo, vai lá na rua buscar, aí então você ia e já sabia os pontos críticos. Você tá entendendo? Tudo isso, assim, você aprende. O carro era bom, então? O carro era bom. Vixe, com um par de corrente fica melhor ainda. Ficou uma dúvida. Quando a fiscalização chegou, que a senhora falou que destruiu a atividade, o garimpo na região, foi instituído... Porque, assim, foram instituídas leis, né, ambientais, sim, com a exigência de licença, mas não houve um período de vacância para quem estivesse ali naquela área se adaptar? Não. Parou total. Puf. E o povo criou medo, cisma. Vocês não foram avisados pelo governo do estado? Nem comunicado, nem nada. Chegou, parou. Isso acabou com a economia da cidade, acabou com tudo. Aí estava começando a surgir a agricultura no município, certo? Aí que começou, que até o Valdeci Barga Rosa é prefeito, e ele fala. Quando eu cheguei em Guiratinga, que eu fui tocar o primeiro ano de lavoura, ele não achava um homem em Guiratinga para ir para a lavoura, para catar raiz. Era tudo garimpeiro, certo? Hoje é o contrário. Hoje é o contrário. E existe um ditado muito grande no garimpo, que é fácil um homem virar garimpeiro, mas um garimpeiro virar homem é difícil. Acabou! Ele vai morrer sendo garimpeiro. Verdade. É o ditado que existe. Você conhece pessoas que até hoje ele sonha. Ele fica naquela obsessão. Garimpeiro é sonhador. Pela pedra, pelo diamante. Seu marido tá com mais de 70 anos e tá sonhando. Tá sonhando em pegar aquela última pedra. Tá. E a senhora sonha com o quê? Com tudo. Tudo que você imaginar. Fazer igual a outra. Meu sonho é bem diversificado. Qual que é o sonho que a senhora não realizou ainda? Escrever um livro. Olha só, contando essa história. Escrever um livro. Um dia eu disse pra minha filha, que diz que o ser humano ele tem 3 coisas na vida. E eu falei, eu já realizei quase todas elas. Aí ela falou, o que foi? Eu falei, falou que a gente tinha que ter filho, eu tive filho. Falou que a gente tinha que plantar árvore, eu plantei a árvore. Falou que a gente tinha que ter um lar, uma casa, eu tenho minha casa. Aí dizem que tem que ter um livro. Eu falei pra ela, você estudou e escreve o livro pra mim.
Eu relato ele todinho para você, do início ao fim. Ainda dou conta de relatar. Você tá entendendo? Mas ela ainda não se dispôs. Mas eu posso dizer que de escrever esse livro. Eu posso dizer que a senhora já foi além. A senhora hoje participa de um documentário que fala do garimpo do Mato Grosso. Eu fico agradecida e muito obrigado, porque é uma realidade que poucos sabem que tem. Verdade. Lá é real. Eternizamos a sua história nesse documentário, que é o documentário Garimpo Sustentável, que está disponível no YouTube. Outra coisa, só está aqui no nosso podcast. É mais uma forma de eternizar a senhora. Sim. Agora digitalmente. A senhora assistiu, nós tivemos uma palestra do Leandro Carnal no encontro, que ela também foi palestrante lá do encontro. Exatamente. E ele falou o quê? Livros são ótimos, nós amamos livros de papel, mas eles vão desaparecer. As mídias digitais, elas vão continuar. Essa entrevista da senhora aqui vai ser eternizada. Obrigada. Já está eternizada. E foi por isso que a gente fez... Eu fiz questão de trazer a senhora aqui. A gente conversou primeiro, a senhora ficou um pouquinho insegura de vir, bater esse papo, falando, não, mas tranquilo, a gente vai conversar como a senhora conversa na cozinha da sua casa com os amigos. E foi isso que a gente tentou fazer com a senhora aqui nesse podcast, mas não encerramos ainda. Eu quero que a senhora conte o que a senhora está fazendo hoje, porque além de realizar o seu sonho, a senhora busca querer realizar o sonho de outras pessoas que ainda querem minerar lá na região de Guiratinga. Conta para mim como é que está esse trabalho de organizar através de cooperativa, de organizar para que todo mundo possa trabalhar legalmente. Para mim, eu conheço o João há mais de 20 anos. Quase 25 anos, 30 Quem é João? anos. João Antônio. Certo. Antônio João, né? Antônio João da Metamate. Da Metamate. Ah, sim. Antônio João da Metamate. O Papa da mineração no Mato Grosso. Então, eu conheci esse pessoal já há mais de 25 anos. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, o dia que ele chegou em Guiratinga com a equipe e me ligou e falou que queria me encontrar, e o João Luiz, pra gente conversar, ter um bate-papo, foi que ele levou o assunto do garimpo sustentável. Então, aquilo para mim, eu fiz uma lista de gente que eu conhecia, que eu sabia e que tinha interesse, certo? Pode não ter participado lá uma multidão de gente por causa da pandemia, por causa do encontro que estava tendo, mas nós fomos no prefeito, no secretário, em tudo. Então, eu achei que era através desse momento, né, do garimpo sustentável, que poderia voltar novamente com a ajuda do governo, com a ajuda da Metamate, da SEMA, de todos que estão aí imbuídos no garimpo sustentável. Eu acredito. Nosso município tem muita cultura, muita história para contar. Tem várias curtelas, vários sitiantes em volta do Rio Garça, do Rio Bandeira. Então, da Taboca, do Mosquito. Então, eu acredito que ainda tem muito o que tirar de lá. E tem gente, igual o seu Hernani, igual o Bel, o seu Joaquim, inúmeras pessoas que estão lá se arranhando e precisando de licenciamento. Eles não têm capacidade nem de ligar, nem de procurar e nem de buscar saber como é que faz. E os filhos não têm interesse igual os meus. Eles não têm capacidade financeira. E eles também não têm a capacidade de alimentar esse sonho do pai. Certo? Entendi. Eles nem buscam essa vontade que eles têm de realizar o sonho deles, de tirar o serviço deles. Então, com isso, eu acho que eu não estou aqui só por mim, ou pelo Betinho, ou pelo garimpo. Eu estou aqui por eles, para ver se temos a cooperativa lá, temos, mas do canal do Bandeira. Precisa ampliar. Precisa ampliar, porque o garimpo dele não é dentro do canal do Garça, o garimpo dele é fora. É um garimpo de Grupiara. É um garimpo, não é um garimpo igual aquele que mostra lá, que vai fazer a depredação e voltar. Ele é já dentro de um local que a natureza deixou só o cascalho lá. A questão da rigidez locacional que a gente fala sempre aqui, né? É ali que tá o minério, então é ali que tem que ser garimpado. Então, o que eles precisam? De gente como vocês para ajudar. E
acredito que o governador não ia fazer esse investimento só para fazer uma avaliação de como está o estado que vocês percorreram em 25 municípios. Ele não ia fazer essa avaliação para ficar quieto. Eu acredito... Tem que ter um tipo de ação a partir de agora. A partir de agora. E eu conto com isso. E estamos lá em Guiratinga esperando esse momento, certo? E a gente também conta com isso. Espera que isso aconteça. De forma sustentável. É sustentável. É dentro da lei. Ninguém quer ficar fora da lei. Eles estão, mas estão parados. Eles não podem legalizar, eles não podem fazer, eles não podem tocar. Eles vão lá. Vocês viram as outras atividades que eles fazem. A Metamate está aí para isso, para legalizar, para tentar trabalhar junto aos detentores junto à ANM, né? Junto. Olha, dona Moema, eu quero agradecer demais a senhora ter aceitado esse convite para esse bate-papo. É mais um dos nossos podcasts que eu tenho certeza que vai bater recorde de audiência e espero que a gente possa trazer mais pessoas, assim como você, dessa região, para contar essas histórias e eternizá-las aqui no nosso podcast, Rafaela. Eu tô assim apaixonada pela dona Moema. Uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que nos representa, né? E que mostra que a mineração é lugar de mulher, sim, é lugar de luta, é lugar de conquistas. Uma mulher é lugar de realizar sonhos. Sim, filhos formados e que acompanharam toda essa luta da mineração. Isso era um exemplo. E nós estamos aqui para mostrar esse lado humanizado do garimpo, para mostrar que lá tem famílias, tem trabalhadores. Lá não é lugar de bandido, é lugar de trabalhadores. Obrigado. E a sociedade às vezes não consegue enxergar isso. Muito, muito, muito obrigado fico eu, porque de estar aqui representando o meu município, o município do Tesouro, certo? Vou deixar uma frase aqui. O diamante, ele tem a força dele. E tem gente que não sabe o que é um diamante. Como todo garimpeiro diz. O diamante, você anda no rio, menino fala assim, eu queria achar um diamante. O diamante é o seguinte, o dia que você vê ele, é igual ver uma onça. Você sabe que é um diamante, porque ele é único. Ele dá uma força, uma energia que poucas pessoas tiveram o privilégio de sentir. E esse privilégio, eu falo para vocês, eu senti e sinto. E arrepio até hoje. No falar, no pensar, no sentir. A força que ele tem. É um minério muito potente. Muito, muito, muito mesmo. Ele deixa isso pra gente. E quem é garimpeiro sabe o que eu tô falando. Verdade. Obrigada. Que maravilha. Muito obrigado. Bate-papo sensacional que tivemos aqui com a Moema Bessa, garimpeira raiz, né? E com certeza vocês que assistiram o nosso podcast até agora gostaram desse bate-papo. E a gente só pede que você replique isso aí com outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer histórias muito legais como essa que a gente contou hoje, Rafa. Pois é, história de mulheres fortes que ajudaram a desenvolver esse estado através de uma atividade que é tão masculina, né? Que é a mineração e de um minério que é tão precioso, que é o diamante. Eu quero um. O dia que seu marido extrair essa pedrona, lembra de mim. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela audiência e até o próximo podcast Mineral, porque aqui a gente ama falar sobre mineração. É isso aí.